Após a traição de seus companheiros, Haruyoshi, o exorcista mais poderoso, se encontra à beira da morte. Ele usa sua magia mais forte para reencarnar em um mundo diferente, com o simples objetivo de ser feliz na próxima vida. É sobre isso que veremos no anime de hoje. Então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. O exorcista mais poderoso do mundo cobiçou muito poder em sua vida, pois achou que com ele alcançaria a felicidade, mas no fim, sua ganância pelo poder acabou trazendo seu fim. Em uma fatídica noite, o exorcista teve seu fim, mas ele não falharia de novo, não da próxima vez, não na próxima vida. Nesse mundo existem humanos e demônios, e a magia coexiste entre todos. O exorcista renasceu como Seika, o terceiro filho da família Lamprogue. Contudo, ao medirem seus poderes mágicos, viram que ele não tinha nenhum, mas para ele estava tudo bem, pois o poder espiritual que habitava nele era o suficiente. Seika, mesmo na infância, já conseguia criar Shikigamis com facilidade e os usava para espantar seu irmão maldoso Grey. Aos 7 anos, ele pôde fazer todo tipo de experimentos e coisas estranhas sem ser incomodado, pois era filho de nobres e o país parecia ser bem rico e tranquilo. Mas uma coisa o intrigou, pelo menos uma coisa que Grey disse deixou Seika interessado. Grey estava subestimando Seika só por ele não ter magia e disse que era muito mais ocupado que ele somente por estudar na academia de magia. Contudo, nesse dia, seu pai o ajudaria a praticar magia, e dessa vez, Seika pediu para ir junto. Eles estavam praticando de forma bem simples, usando magias destrutivas em rochas como alvos. Luffy foi o primeiro, usando sua magia de vento, que destruiu parte da pedra com facilidade. Grey optou por usar magia de fogo, o que afetou bastante o alvo, mas depois disso, Grey provocou Seika, dizendo que seu pai estava ali olhando e que ele deveria tentar, mesmo sabendo que ele não tinha magia em seu corpo. Mesmo assim, Seika aceita. Ele havia prometido que nunca mais iria em busca de poder, porém, nesse mundo ou em qualquer outro, os fortes abusam dos fracos, e ele precisava se proteger. Seika usa seu poder espiritual para canalizar seu Ki e manifestá-lo na chama de ogro. Os irmãos ficam surpresos, mas seu pai diz que havia alguns casos de pessoas que conseguiam usar magia depois de nascer sem ela, e Seika diz que quer aprender magia também. Porém, seu pai diz que não, pois nenhum mago que aprendeu magia depois do nascimento foi bem sucedido, mas ele disse que talvez contratasse um tutor no futuro, e que nesse momento, Seika deveria se concentrar nos estudos. Conforme os anos foram passando, Seika foi aprendendo cada vez mais acerca desse mundo que estava e sobre a magia dele. Agora, com 11 anos, já estava bem mais maduro e inteligente. Com facilidade, ele conseguiu invocar um de seus espíritos selado na vida passada, Yuki, que por algum motivo rejuvenesceu junto dele. Ela o reconheceu na mesma hora, mesmo estando em um corpo diferente, mas ela ficaria nesse plano escondida, pois estava cansada do outro plano. Grey cresceu como um jovem arrogante e snob, e passou a tratar muito mal a empregada da casa, Rifa, mas é claro que Seika não deixava ele fazer tudo o que queria. Seika interveio em mais um dos sermões de Grey, e aproveitando a oportunidade, Rika chamou Seika para ver uma coisa. Havia um filhote de criatura ferido no jardim, e Rifa sabia que Seika tinha algumas habilidades. Escondido, para que ela não visse, ele usou um de seus selos para curar a criatura, e Rifa agora tinha certeza sobre o que pensava. Seika também tinha magia, assim como seus irmãos. Porém, Seika sabia que Rifa também era especial. Seika reparou que diversas vezes Rifa parecia olhar para as almas e outras coisas no ar. Ela nunca havia contado isso a ninguém, mas diz que ela tinha o poder de enxergar os elementais, pequenos seres que se alimentavam de magia, mas por algum motivo eles evitavam Seika. Rifa diz até que uma vez conseguiu fazer os elementais ouvirem uma ordem sua, mesmo que no calor da emoção, e Seika viu grande potencial nisso. Ele invoca uma de suas magias para fazer o teste, e Rifa consegue cancelá-la somente com sua voz. Por isso, Seika a admitiu como sua aliada, pois há tempos procurava alguém com essa habilidade. Após isso, eles passaram a treinar todos os dias, até o dia que Seika completou 12 anos. Nunca faziam nada de especial para ele, mas nesse dia, seus irmãos apareceram dizendo que queriam ensiná-lo esgrima, para ele se tornar um soldado, já que não tinha competência com a magia. Contudo, uma urgência aparece. Um grande monstro aparece na cidade e o pai deles havia o espantado com magia, mas ele estava correndo em direção à floresta agora, e provavelmente acabaria na casa. Não muito tempo depois, a criatura aparece. Grey foge na primeira oportunidade e todos entram em desespero. Luffy tenta manter a calma e guia todos da casa, mas Seika vai direto pro combate. Rifa e outra criada estavam em perigo. Contudo, uma magia defende Rifa, e Seika supõe que tenha sido ela mesma a fazer isso, mesmo que sem querer. Depois disso, Seika atrai o monstro, enquanto todos assistiam aos dois. Ele consegue usar sua magia espiritual para queimar a criatura, que cai em um só instante. Seika usou do próprio veneno da criatura para matá-la, e quando tudo acaba, todos que testemunharam aplaudem Seika, e dessa vez ele não falharia. Nessa vida, ele seria feliz. Seu pai também viu tudo o que aconteceu, por
disso, depois de derrotar a criatura, Seika foi recompensado com um grande banquete. Todos estavam o elogiando, mas é claro que Gray estava com inveja da atenção toda dada para ele. E aproveitando a situação, Seika pede ao seu pai permissão para se matricular na academia de magia também. E visto tudo o que aconteceu, ele permite. Contudo, Seika pede para que Rifa o acompanhasse como sua serviçal, pois ela tinha controle sobre o poder espiritual, mas seu pai não deixa, alegando que ela não tinha poderes mágicos. Contudo, Seika diz para Rifa que, se ela quisesse acompanhá-lo nessa jornada, teria que mostrar seu feitiço de fogo mais poderoso. Rifa invoca um grande vácuo de fogo e prova ser digna pro pai de Seika, que permite, mas Gray surta completamente. Ele alega que na tradição da família, dois irmãos nunca seguiriam o mesmo caminho, e por isso, seu pai diz que faria ele se alistar no exército, pois disse que ele não fez nada de útil nos últimos anos. Mas como sua cartada final, Gray desafia Seika para um duelo, no qual quem ganhasse iria para a academia de magia. Seika concorda. Seu pai diz que não seria letal, sem espadas de verdade ou magias perigosas, e que ele seria o juiz. O duelo seria no dia seguinte. No seu quarto, enquanto conversava com Yuki, Seika foi surpreendido pela visita de Luffy. Ele queria desejar feliz aniversário e lhe dar um presente, uma caneta, já que Seika estudava tanto. Luffy pede desculpas por estar tão distante, mas tinha orgulho do irmão que tinha, por ver o quanto ele cresceu. Ao ficar sozinho novamente, Seika sente uma presença estranha em sua janela, e instantes depois, ela é atingida por uma forte lufada de vento. Era Gray. Ele estava louco, sedento por um combate, dizendo que armou tudo aquilo para chamar atenção e que foi sorte ele ter derrotado o monstro. Ele queria um duelo ali e agora, ignorando as regras que seu pai impôs, e logo de cara, tentou acabar com Seika usando suas magias mais poderosas. Contudo, a barreira de Seika o protegeu de todos os ataques, e usando um de seus bonecos, ele paralisa o corpo de Gray e faz ele sentir uma dor imensa. Seika não queria machucá-lo, pois prometeu isso a Luffy, então só faz ele se render, e quando seu braço voltou ao normal, Gray fica inconsciente, mas nada daquilo foi sorte. Seika estava planejando aquele incidente há 6 meses. Ele invocou outro de seus espíritos, Bonzo, para atrair o tritão ancião para a floresta. Fora o fato de que ele foi para a cidade primeiro. Deu tudo certo, pois ninguém se machucou. O dia chega e Seika e Rifa partem para Londres, onde fica a academia, mas eles teriam de estudar no caminho, pois a avaliação não era nada fácil. Contudo, Seika era péssimo em lidar com carruagens e tinha esquecido disso. Mas logo eles chegam à cidade acadêmica Lodônia. Blaze estava se lembrando de quando seu filho chegou, 12 anos atrás, e nem percebeu como o tempo passou rápido. Seika era na verdade filho de Gilbert, o irmão de Blaze, um homem estranho e livre que se aventurou por diversas terras, até desaparecer em território demoníaco. Blaze suspeitou que Seika poderia ser um demônio, pelos seus traços raros, mas não tinha poder mágico nenhum. Além disso, os seus traços mágicos eram curiosos. Blaze se sentia mal pelo que fez com Gray, mas deixar Seika ir pro exército era muito perigoso, pois ele podia se tornar tanto um herói que salvaria todos, ou um rei demoníaco. Por isso, Blaze tinha fé no instituto para qual o mandou. Ao chegarem na cidade, descansarem e comerem algo, Rifa e Seika foram para o instituto. Ambos foram direto para a área para avaliação, no qual havia um cristal que media os poderes mágicos dos participantes baseado nos elementos desse mundo. Seika percebeu que esse mundo usava o sistema baseado no sistema de fogo, água, vento e terra, além da magia especial de luz e sombra. Rifa foi o primeiro e mostrou ter aptidão para 2 dos elementos, vento e fogo. Já Seika, é claro, não demonstrou ter aptidão nenhuma, mas poderia fazer o teste mesmo assim, e todos acharam que ele iria usar o fato de ser nobre e suas conexões para entrar, sendo odiado logo de cara. Porém, uma garota emburrada aparece dizendo que era uma plebeia e mostra ter aptidão para os 4 elementos principais. Anyu não foi nem um pouco com a cara de Seika, mas ele a reconhecia de sua vida passada. Seika e Rifa fizeram um teste escrito, e é claro que Rifa achou que não tinha ido bem, pois teve pouco tempo para se preparar, mas Seika não estava preocupado com sua nota agora. Ele queria saber o quanto Anyu era forte. Agora era a hora do teste prático. Basicamente, haviam alvos resistentes aos respectivos elementos, e o aluno marcava ponto pela magia que usavam. Rifa foi o primeiro, e acabou surpreendendo a todos com sua magia intermediária de fogo, mas ainda tinha mais por vir. Ela foi até o alvo de vento e fez uma magia ainda mais poderosa, destruindo completamente o alvo. Seika estava orgulhoso de sua aprendiz por ela ter aprendido tanto, mas agora era a vez dele. No alvo de fogo, ele usou a mesma chama de ogro, as chamas azuis, que não apagavam de jeito nenhum, surpreendendo a todos, pois o medidor de magia disse que ele não tinha aptidão alguma. Ele vai pro próximo alvo de terra. Seika não sabia ao certo como explicar isso nesse mundo, então só concentrou seu ki no metal e na terra do local, cristalizando o material. Até o professor ficou incrédulo e perguntou que feitiço era esse, mas Seika nem tinha pensado em um nome. Por último, ele vai até o alvo de água e realiza o feitiço da cachoeira gelada, que dominava com seu ki, mas ele terminou depois disso, pois só dominava esses 3 elementos por enquanto, já que o vento
não estava em sua vida passada, e ele não havia entendido direito a luz e sombra. Porém, mesmo assim, Hifa disse que foi incrível e que sua magia assustou a todos. Os professores ficaram muito impressionados com a performance de Seika e Hifa. Contudo, uma pessoa mais poderosa do que eles apareceu, Anryu. A professora falou que ela até poderia ser a grande heroína das lendas, que renascia quando o Rei Demônio estaria prestes a retornar. Aparentemente, Anryu ficou no primeiro lugar dos alunos, em segundo Hifa e Seika em terceiro lugar. Seika não estava tão chateado, pois havia achado a pessoa que tanto procurava muito rapidamente. Depois disso, eles finalmente eram alunos oficiais do instituto, e no dia da cerimônia de boas-vindas, Seika e Hifa acabaram achando um símbolo estranho, rodeado por elementais das sombras. Por hora, Seika deixou o local, mas deixou alguns Shikigamis ali só para prevenir. A cerimônia estava indo muito bem, com bastante comida e pessoas, e Anryu até começou a fazer um discurso, pois era representante das novas alunas, mas Seika sentiu o ritual lá fora despertando. Logo, demônios inferiores invadiram o local, e os professores eram inúteis na defesa. Seika pensou em intervir com seus selos, mas Anryu tomou a linha de frente com sua espada e magias. Seika sabia que aqueles demônios eram fracos demais para um ataque desse, e pareciam só uma isca. Olhando seus Shikigamis, ele achou o conjurador, e deixou o salão se teletransportando para resolver isso. Seika vai até o demônio, despretensiosamente, cantarolando um poema à luz do luar. O demônio Galgalhos achou ele muito insolente por ter o rastreado, e se encarrega de tentar matar Seika. Contudo, Seika estava usando todo o seu poder agora, e consegue derrotar os demônios inferiores sem nem se mover, e ainda leva um deles pro outro plano. Gal percebeu que ele não era tão fraco assim, por isso, decidiu enfrentar Seika ele mesmo. Seika percebeu que mesmo tendo alguns ataques lentos, Gal conseguiu o atingir com sua magia de teleporte. Ele era um demônio, então era capaz de usar a magia de teleporte das sombras. Com ela, consegue acertar um forte ataque em Seika, arrancando o seu braço. Contudo, ele continuou de pé, conversando com o demônio. Gal disse que estava ali para encontrar a grande heroína, Anryu, e que não era conto de fadas coisa alguma. Ele só tinha interesse nela, por isso decidiu acabar logo com Seika. Dilacerando seu corpo, Gal achou que o combate seria melhor. Contudo, lá estava Seika novamente de pé. Gal não sabia o porquê dele ser tão forte, mas ele estava mais preocupado com o potencial de Anryu, então queria acabar logo com aquilo. Seika rebate, dizendo que o real poder é dado àqueles que controlam as multidões. Poder é controlar grandes quantidades. Gal parte para cima e Seika se desvia com facilidade, acertando Gal com sua cachoeira e o eletrificando com sua invocação. Mas como Gal ainda estava de pé, Seika deu seu último golpe, manipulando o metal do corpo de Gal. O demônio de metal estava muito fraco, mas disse que ainda tinha chances, pois os encantamentos de Seika não eram infinitos, mas ele provou que ainda tinha milhares deles. E mesmo não querendo acabar com a festa, Seika finaliza Gal com sua invocação mais poderosa, o dragão Mitsushi. Gal sabia que nem o Rei Demônio era capaz de invocar aquilo, e sobre a luz do luar, o combate terminou. Mas havia um problema ainda maior. Mitsushi estava tentando fugir, mas por sorte, Seika consegue aprisioná-lo no outro plano novamente, e o que aparece para perturbar Seika novamente. Mas ao ele retornar para a cerimônia, todos os demônios inferiores haviam sido derrotados por Anryu. Seika sabia que mesmo sendo mais forte, as pessoas iriam derrubá-lo, pois foi isso que o matou na vida passada, e a maneira mais inteligente de se viver era sob o comando do mais forte, e era exatamente isso que ele queria de Anryu. Ele faria dela a mais forte se necessário, e ela até poderia morrer por isso, mas dessa vez ele não falharia. Dessa vez ele seria feliz. E por mais que essa história esteja ficando boa, infelizmente vai ter que ficar por aqui, mas caso você queira uma parte 2, deixa aí nos comentários e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.